Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai ser sobre a estrutura da matéria, ou melhor dizendo, vai ser sobre a evolução da estrutura da matéria ao longo do tempo e como a concepção de matéria modificou em relação ao tempo, né? Ou melhor dizendo, como o desenvolvimento das ideias da matéria de uma forma bem ampla, foi sendo modificada ao longo do tempo. Ou seja, essa aula de hoje vai ser um passeio histórico, literalmente, onde nós vamos voltar no tempo, lá há mais de 2000 anos atrás, para entender a concepção inicial de matéria de átomo até chegar nos dias atuais. Tá? Então, vai ser literalmente uma viagem histórica que nós vamos fazer juntos aqui, tá bom? Tudo teve um ponto de início, né? Tudo teve uma concepção inicial, uma ideia inicial, mas para chegar ao que a gente tem hoje. Então, esse vai ser o percurso dessa nossa aula. Então, é algo muito interessante, convido vocês a assistir até o final. Vamos lá? Bom, essa imagem que eu trouxe aí para vocês é uma imagem que foi tirada, é uma foto que foi tirada da chamada Segunda Conferência de Solvay, onde esses cientistas foram agrupados, né? Esse Solvay ele era um industrial que era um mecenas da ciência, ele juntou essa galera num local para que eles discutissem a estrutura da matéria. Tá? Ele foi como se fosse um patrocinador. E nessa conferência que foi feita em 1913, só para vocês terem uma ideia, ele conseguiu juntar dentro do mesmo ambiente de discussões pessoas muito influentes que estão aí nos livros de história da ciência ao longo desse último século e do século passado, pessoas que modificaram muito a concepção da matéria, né? Eu destaquei alguns aí para vocês, ó, o Thomson, o Rutherford, a Marie Curie, o Einstein, mas tem um monte de gente aí que também, se vocês olharem nos livros de história da ciência ou nos livros de ciência, de engenharia, vocês vão ver muitos desses nomes por aí, ok? Então, pessoal, nossa história, eu peguei esse ponto de partida aqui, né, esse parênteses, falando sobre a Conferência de Solvay de 1913, mas, na verdade, a nossa discussão, a nossa aula vai começar antes disso. Tá? Eu quero conversar com vocês sobre as primeiras ideias sobre a matéria, lá atrás. Tudo tem um ponto de partida, gente. Tudo tem um ponto de partida. E esse ponto de partida não aconteceu nesse período de 1913, obviamente. Esse ponto de partida dessa concepção da matéria aconteceu muito tempo antes. Tá? Então, as primeiras ideias da matéria, elas foram muito anteriores a esse contexto da Conferência de Solvay, tá? Ou do contexto que nós temos hoje, por exemplo, né? Obviamente, tá? Então, tudo começou, para vocês terem uma ideia, na Grécia Antiga, lá por volta dos 400 a.C., com esse filósofo aí, o Demócrito. O Demócrito foi um dos primeiros, é atribuído a ele como se fosse uma das primeiras pessoas a utilizar a palavra átomo para designar algo que fazia parte da matéria, tá bom? Então, ele utilizou a palavra átomo para falar que a matéria era formada por algo muito pequenininho e que essa coisa muito pequenininha compunha toda a matéria que existe. Tá bom? O Demócrito tem essa concepção inicial, tá? Ele acreditava que toda a matéria era formada por átomos, tá? E essa ideia dos átomos, obviamente, lá atrás, pelo Demócrito, nós estamos falando de 400 a.C. aproximadamente, não tinha como ser comprovada. Então, essa ideia, esse modelo, essa concepção era puramente filosófica, era uma ideia, era uma concepção. Mas, gente, isso é muito importante, porque esse é o ponto de partida, tá? Então, alguém um dia imaginou, poxa, toda a matéria é formada por átomos. Beleza. A partir dessa concepção, foi se desenvolvendo a coisas mais complexas acerca da matéria e, consequentemente, em relação ao átomo também, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia da concepção do átomo, é mais ou menos o seguinte. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um pedacinho de metal qualquer, tá? Só para ilustrar mesmo. Aí vamos supor que eu pego esse pedaço de metal e vá quebrando em pedaços. Tá? Eu quebro ele num pedaço menor
pego o pedaço menor, quebro num pedaço menor e vou dividindo a matéria ao longo do tempo. À medida que eu vou dividindo a matéria ao longo do tempo, vai chegar uma hora, de acordo com a concepção do Demócrito, que não vai ter jeito de dividir mais. Essa hora em que não tem jeito de dividir mais é o que nós chamamos de átomo. E os átomos, eles são indivisíveis, mas, segundo Demócrito, eles contêm as propriedades do material original. Isso na concepção de Demócrito. Hoje nós sabemos que o átomo ele não tem essa característica, tá? Mas tudo bem, né? Nós estamos falando de uma concepção introdutória, inicial acerca do átomo. Tá? Então, é uma ideia que permeou a mente das pessoas na época. Mas, gente, que muita gente achava meio absurdo, tá? Porque o pessoal falava o seguinte, por exemplo, se eu pegar um material qualquer, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar uma caneta. Eu peguei uma caneta aqui, que está aqui no meu escritório. Eu vejo a caneta e o que eu vejo nela parece contínuo, parece único. Como que essa coisa que é única é composta por partículas pequenininhas? Então, lá atrás, essa ideia inicialmente ela apareceu, de certa forma, meio sem sentido, tá bom? Porque era o início do desenvolvimento acerca desse contexto, tá, gente? Tudo tem um ponto de partida. Mas o tempo foi passando, né? E à medida que o tempo foi passando, algumas pessoas concordavam com essa ideia e outras pessoas discordavam dessa ideia, né? Como todas as ideias científicas ou humanas de maneira geral, tá? Por exemplo, tinha esse cara aí, o Epicuro, que ele é o fundador da escola de Atenas, inclusive, né? Ele acreditava na teoria atômica do Demócrito. Então, ele utilizava a teoria atômica do Demócrito na filosofia dele, do Epicuro, tá? Então, olha, esse é um cara que falava assim, não, é assim mesmo, ó, muito legal isso. Mas tinha outros caras que não. Por exemplo, tinham outros dois caras, Platão e Aristóteles, que eram contrários à hipótese atômica, tá? E, gente, essa discussão de existe ou não existe, é ou não é, permaneceu durante séculos na humanidade. Durante muito tempo ficou essa discussão. É ou não é? Ah, não é. Ah, eu acho que é. Ah, ficou essa discussão durante muito tempo, tá? Só que, como Platão e Aristóteles eram muito influentes, prevaleceu a ideia deles. Ou seja, durante muito tempo, o átomo ficou meio que de lado, tá? Eles ignoravam, não é que ignoravam, permeava a mente das pessoas, mas ainda não tinha uma forma de nós termos certeza que esses átomos realmente existiam, tá? Isso durou muito tempo, tá? A ideia deles era o seguinte, de acordo com Aristóteles, tá? Ele rejeitou o modelo do Demócrito e ele achava que a matéria era formada por 4 elementos: ar, água, terra e fogo, e a combinação desses elementos, segundo Aristóteles, é que compunha todos os materiais. É claro, gente, né, que a gente sabe que não é assim, mas é a ideia de Aristóteles de 300 a.C., tá? Tem é algo significativo no contexto da história da ciência. E o tempo foi passando. É claro, né, gente, que eu vou acelerar o tempo, cronologicamente falando, mas muita gente discutiu, pensou, tentou provar, tentou comprovar, e isso aconteceu ao longo da humanidade, do tempo foi passando. Só que o tempo foi passando até, e aí eu vou, é claro, citar os ícones nesse desenvolvimento científico, o tempo foi passando até chegar no Galileu, muito tempo depois. Por exemplo, aqui eu estava falando de 300 a.C., o Galileu está falando lá dos 1500 e 1600 aproximadamente, ou seja, passou muito tempo, tá? E o Galileu, ele explicou o aparecimento de uma substância após uma reação química como sendo a partir da reorganização dos átomos, ou seja, de partes muito pequenas. Então, de certa forma, gente, o Galileu ele trouxe de volta a ideia do átomo. Ele retornou com a ideia do átomo. Ele falou assim, gente, esse trem de átomo, ele deve existir, tá? A concepção do átomo está voltando
de acordo a partir dessa volta que o Galileu trouxe novamente esse contexto para as discussões. Tá? Mas não foi só o Galileu, não. Um pouquinho depois, teve esse cara aí, ó, que é o Robert Boyle, que ele estudava o comportamento dos gases. Então, lá na física, quando se estuda os gases, vocês vão ouvir muito o nome do Boyle. Tá? O Boyle, ele utilizava um termo, melhor dizendo, chamado de filosofia corpuscular. Ele imaginava que os gases eram formados por partículas muito pequenininhas e que existia um espaço vazio entre essas partículas. Tá? E quando eu faço a compressão de um gás, a distância entre as partículas diminui, e quando eu faço a expansão de um gás, o distanciamento dessas partículas aumenta. Tá? Então, de certa forma, ele também está voltando com essa ideia de filosofia corpuscular, ele também está voltando com a discussão acerca do átomo. Ele também está voltando com essa ideia. Tá bom? E aí, gente, obviamente, ó, então, desde lá, quando eu falei para vocês do Aristóteles, 300 a.C., o Galileu Galilei, aproximadamente 1600 aqui, resumidamente, tá? O Boyle, vamos supor aí, final dos 1600, o pessoal, a partir do Galileu e do Boyle e de outros, eles estão retornando com a ideia do átomo, tá? Mas o tempo foi passando. Outros dois ícones nesse desenvolvimento da ideia do átomo foram Lavoisier, tá? Que estudava basicamente, resumidamente, as reações químicas, tá? Que disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, basicamente, o que ele quis dizer é que durante uma reação química os átomos se reorganizam, tá? Tanto que existe a lei de Lavoisier que confirma isso, né? Que mostra que a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Tá? Existe também teve também o Proust, que falou da lei das proporções definidas, que diz que em uma reação química tem uma relação fixa entre as massas dos participantes. Tá? Lembrando, pessoal, que essas duas concepções do Proust e do Lavoisier, elas juntamente com outras ideias que foram desenvolvidas a partir dos modelos atômicos também, elas são a base do chamado cálculo estequiométrico ou estequiometria, que é um tópico muito importante dentro da química, tá bom? Mas isso é uma outra história, tá? Aqui nós vamos voltar para a história do átomo, beleza? Então, olha só, o Galileu Galilei, o Boyle, o Proust, o Lavoisier e outros, eles estão trazendo novamente a ideia do átomo. Tá? Só que o Proust e o Lavoisier estudavam mais as reações químicas. E existia a ideia, os átomos provavelmente existem. Então, o que o pessoal estava tentando fazer? Juntar essas duas coisas. Juntar a ideia das reações químicas com os átomos. Tá? Quem conseguiu fazer isso foi o Dalton. Tá? O Dalton, inclusive, ele tinha daltonismo, eu também sou daltônico. Tá? E ao ter o daltonismo, é lógico que esse nome não existia, ele começou a estudar as pessoas que tinham uma característica de ver cores diferentes, como eu, por exemplo. Tá? Então, o Dalton, esse nome daltonismo, dessa especificidade genética, vem por causa dos estudos do Dalton. Tá? Mas isso é outra história também, tá bom? Bom, em relação aos átomos, né, o que o Dalton resumidamente queria? Né? Ele queria explicar as reações químicas usando os átomos. Era isso. Para isso, pessoal, ele teve que fazer alguns postulados. Esses postulados do Dalton, eu extraí, é claro que de uma forma bem mais resumida, dos escritos do Dalton. Tá? Então, os postulados dele são os seguintes. A matéria é formada por átomos indivisíveis e indestrutíveis. Toda matéria é formada por átomos. Show de bola, Dalton. Mas esses átomos são indivisíveis. Eu não posso quebrar os átomos, eu não posso dividir os átomos em partículas menores. É claro, gente, que a gente sabe que dá para dividir. Existem prótons, nêutrons e elétrons, mas eu estou no Dalton ainda. Tá bom? Aí ele falou também que os átomos de um determinado elemento são idênticos entre si, todos os átomos do mesmo elemento são iguais. Os átomos de elementos diferentes são diferentes. Então, por exemplo, todos os átomos de hidrogênio são iguais,
mas os átomos de hidrogênio são diferentes dos átomos de carbono, por exemplo, tá? Átomos de elementos podem se combinar para formar substâncias químicas. Então, por exemplo, CO2 são 2 oxigênios e um carbono, por exemplo, tá? Os átomos não podem ser criados, divididos ou destruídos numa reação química. Então, o que acontece numa reação química é a reorganização dos átomos. Isso vem a partir do modelo atômico do Dalton. Então, usando esses postulados, o Dalton consegue explicar como as reações químicas acontecem. E, gente, isso está certo, tá? Isso que é o grande detalhe. É claro que quando eu tenho fenômenos nucleares, eu posso destruir, bem entre aspas, átomos, tá? Mas eu estou aqui pensando somente em reações químicas. Tá? Os átomos de um certo elemento químico não podem se converter em átomos de outro elemento, também de acordo com as reações químicas. Mas em fenômenos físicos nucleares, a gente sabe que pode ter transmutação de um elemento no outro, mas isso é outra história também, tá bom? Bom, curiosidade, essas são as simbologias usadas pelo Dalton para representar os elementos que eram conhecidos. Tá? E aqui simbologias de moléculas, tá? Que ele utilizava, usando bolinhas para representar os átomos. Tá? E aí, o que nós resumimos acerca do modelo atômico de Dalton? Tá? É que ele utilizou a teoria atômica para explicar as reações químicas e, em resumo, o Dalton disse que o átomo é uma esfera maciça e indivisível com tamanhos e massas características para cada elemento químico. Tá bom? Aí, eu não sei se vocês já observaram, já viram isso, associa-se ao modelo atômico do Dalton a ideia de uma bola de bilhar, como se fosse a bola de sinuca, de bilhar, que vamos supor que essa bola não seja impossível de ser quebrada. Essa é a ideia do Dalton. Tá bom? Essa é a concepção do átomo para o Dalton. É claro que uma bola de bilhar não é um átomo, tá? Mas é só para nós termos uma ideia, uma analogia interessante acerca disso, tá bom? Bom, pessoal, só que o tempo foi passando, tá? E o pessoal ficava perguntando, será que o átomo é indivisível mesmo? Tá? E aí, aproximadamente lá nos 1855, foram feitos alguns experimentos chamados de experimentos com raios catódicos, no qual a gente tinha um tubo de gás e que nesse tubo de gás era colocada uma diferença de potencial, é claro que eu estou usando um termo moderno, tá? E ao se aplicar uma diferença de potencial no tubo de gás, observava-se uma luz, tá? E essa luz ela era desviada por campos elétricos ou magnéticos. Eu estou usando nomes modernos, tá? Então, por exemplo, só para vocês observarem, essa figura da esquerda, ela mostra para a gente os raios catódicos. A figura da direita são os raios catódicos sendo desviados a partir de um campo elétrico aí, de uma barrinha carregada eletricamente. Mais uma vez, usando termos modernos, tá? E aí o pessoal na época falou o seguinte, esses desvios variam em função da intensidade dos campos. Tá? O desvio ele é influenciado pela proporção de alguma coisa. E essa coisa, eles imaginaram que era uma partícula menor do que o átomo que ficava grudada nele. Tá? E que eles chamaram de elétron. Então, dependendo do desvio, eles conseguiam calcular a relação entre a carga pela massa do elétron. E ao calcular essa relação entre carga e massa, o Thomson, em 1897, viu que, bom, essa luzinha era composta por elétrons passando. Esses elétrons, eles, na época, nomearam, padronizaram, falaram que era uma carga negativa. E a relação entre a carga e a massa do elétron é esse número 1,76 vezes 10 a 8 coulomb por grama. Tá? É a medida que eles fizeram utilizando esses experimentos, esses e outros experimentos, tá bom? Muito interessante isso, tá, gente? E aí, pessoal, eles fizeram experimentos usando, ou melhor dizendo, nós podemos fazer experimentos utilizando metodologias mais avançadas, como essa na figura, tá? Mas, de maneira geral, a observação feita vai ser a mesma, tá? E aí, o Thomson, ele juntou essas ideias, ele foi prêmio Nobel em 1906,
Então, fazendo esses experimentos, ele concebeu uma nova ideia para o átomo, porque o átomo do Dalton era só uma bolinha. E aí o Thomson, então, criou um novo modelo para o átomo, tá? Ele imaginou que o átomo agora é divisível, porque o átomo, na verdade, ele é formado ele é uma bolinha positiva com elétrons grudados dentro e fora do átomo, sendo que a distribuição das cargas dentro do átomo é homogênea, ou seja, esses elétrons negativos ficam colados numa esfera positiva, por dentro e por fora, é como se fosse um brigadeiro, digamos assim, com elétrons granulados colados por fora, mas granulados por dentro também, podemos imaginar assim, sendo que a distribuição das cargas é homogênea, ou seja, o positivo e o negativo ficam juntos. Essa é a ideia do Thomson, tá bom? Por exemplo, nessa figurinha aí, tá? E aí, pessoal, resumidamente, eu coloquei até a figura do brigadeiro aí, que eu gosto de lembrar com vocês sobre o brigadeiro, mas o Thomson utilizava um modelo mental, falava sobre um pudim de passas. Então, o modelo mental, a ideia, a concepção do átomo para o Thomson ficou conhecido como pudim de passas, tá? Porque os elétrons ficam colados por dentro e por fora. E a distribuição de cargas homogênea. Aí eu brinco com o pessoal que é como se fosse um brigadeiro. Tá? Porque eu nunca vi um pudim de passas, honestamente falando, tá bom? E aí, pessoal, aí a ciência vai evoluindo. Então, Dalton, bolinha. Thomson, bolinha positiva com elétrons colados. E aí o pessoal continua fazendo experimentos, né? O Millikan fez um experimento muito interessante e com o experimento do Millikan, ele conseguiu descobrir a carga do elétron. Como eles já sabiam a relação entre a carga e a massa, fizeram a continha e descobriram a massa do elétron. Gente, isso é fantástico, porque com um experimento hoje, imaginando assim, simples, eles conseguiram descobrir a carga e a massa do elétron, tá? Então, eles já sabiam que esse elétron era muito pequeno. O elétron é muito, 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 muito pequeno. A massa de um elétron é 9,10 vezes 10 a menos 28 gramas. É muito pequeno. Gente, é quase esse número. O Millikan bateu na trave, digamos assim. Ele errou por décimos aí. Ele errou por pouco. Não é que ele errou, né? Os equipamentos que ele utilizava não tinham tanta precisão como os que nós temos hoje, tá? Então, o Millikan fez essa análise, essa conta, essa relação. Ele achou esse número para a gente, tá bom? Mas o tempo foi passando. O Goldstein, eu coloquei esse texto aí, mas resumidamente, o Goldstein, ele tinha descoberto o próton, antes, inclusive, disso tudo. Só, gente, que nós estamos falando de 1800, 1900, né? A informação, ela demorava a passar. Então, peraí. Então, a galera falou assim, ó, peraí, tem um troço aí, ó. Existem prótons, né? Existem elétrons. Então, o modelo de Thomson ainda pode ser melhorado, tá? Porque o modelo de Thomson não fala em prótons, apesar de o Goldstein já ter descoberto os prótons, digamos assim, tá bom? E aí veio um outro cara, que é esse aí, ó, esse é o Rutherford, tá? O Rutherford, ele descobriu o núcleo do átomo, tá? E o Rutherford, ele era um cara muito, muito fera, tá? Porque ele era ele associa-se a ele como um grande gestor de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, mais de uma dezena de prêmios Nobel saíram dos alunos que foram alunos dele de pós-graduação. Então tinha um laboratório de pesquisas e nesse laboratório existia um grupo de pesquisadores que ele orientava. Tá? Dentro do grupo de pessoas que fazia parte do laboratório dele, se eu não me engano, foram 11 prêmios Nobel. Tá? Então, ele era um cara fantástico nesse aspecto. Tá? E ele propôs, né, a dois estudantes dele, Martins e Geiger, que fizessem um experimento que ficou conhecido como experimento de Rutherford. Tá bom? O experimento era uma coisa muito, muito fantástica. É uma coisa muito fantástica. Nós temos uma folha muito fina de um material fotográfico, no meio uma folha de ouro
O ouro, gente, ele tem uma característica interessante que se eu martelar bastante o ouro, ele fica uma folha bem fininha, tá? A gente colocou um emissor de partículas alfa. Partículas alfa já eram conhecidas, né? O estudo da radioatividade já tinha começado no final dos 1900, principalmente com a Marie Curie. Partículas alfa são partículas positivas, são 2 prótons e 2 nêutrons, usando uma concepção moderna, tá? Mas partículas alfa eram positivas e essas partículas alfa, elas eram ejetadas e se chocavam com a folha de ouro. Se chocavam assim, elas eram direcionadas à folha de ouro. E a partir desse direcionamento da folha de ouro, a partir do que elas interagiam ou não com a folha de ouro, foram feitas observações em relação aos desvios ou não dessas partículas alfa, tá? Por exemplo, olha só nessa figurinha da esquerda, as partículas alfa vindo, tá? E o que aconteceu foi que a maior parte das partículas alfa passou direto, passou pela folha de ouro. Ou seja, a maior parte da matéria é formada por espaços vazios. E aí, nessa figura da direita, tem o desenho do núcleo, que é o que o Rutherford propôs, tá? E em volta tem uma nuvem, que é basicamente a região onde ficam os elétrons, tá? Então, a maior parte das partículas alfa passou direto. Ou seja, existe uma região central no átomo, chamada núcleo, com muita massa, tá? Essa região central com muita massa, ela era positiva. Por quê? Porque quando eu tenho o núcleo, vamos supor que a minha mão é um núcleo, tá? Quando uma partícula alfa vem e passa perto do núcleo, o núcleo repele a partícula alfa. Por isso que aconteceram esses desvios significativos, porque existe alguma coisa no átomo com muita massa, tá? Que é positivo, que desvia, mais uma vez, o núcleo do átomo positivo. A partícula alfa positiva, quando a partícula alfa passa perto do núcleo, positivo com positivo se repelem, a partícula alfa é desviada. Então, existe uma coisa positiva dentro do átomo, com muita massa, e que repele as partículas alfa. Gente, isso é genial, tá? E os elétrons, têm elétrons. Os elétrons ficam fora do núcleo, tá? Então, ele modificou a concepção da matéria, tá? Resumidamente, o átomo tem um núcleo positivo, denso, com muita massa, e os elétrons ficam fora desse núcleo, tá? Girando em órbitas, tá? Ele imaginou como se fosse o Sol, o núcleo do sistema solar, vamos supor, e os planetas girando em torno, nas órbitas em torno do Sol, como se fossem os elétrons, tá? Entre os prótons entre os elétrons e o núcleo, existe espaço vazio. E a distribuição de cargas no átomo é heterogênea, porque tem uma região com muita massa positiva e uma região com menos massa fora do núcleo negativa. Então, uma distribuição heterogênea de cargas, tá? Que ficou mais ou menos conhecida com essa concepção aí, tá? Que todo mundo já deve ter visto, né? Ficou muito famoso o modelo atômico de Rutherford, tá? Só que, gente, que o negócio foi indo, porque aqui, essa bolinha central é o núcleo positivo e as bolinhas girando em órbitas são os elétrons negativos, era só isso. Só que tem um grande problema nisso tudo, né? Era para esses elétrons caírem no núcleo, perderem energia e caírem no núcleo, mas isso não acontece, tá? E nesse contexto, além disso tudo, esse cara, o Chadwick, não vou utilizar todos os detalhes acerca do experimento dele, ele descobriu o nêutron. Opa, então peraí, tem próton, tem nêutron e tem elétron. Então, não é só o próton e o nêutron. Então, eles tiveram que juntar isso tudo, tá? E eles juntaram. Eles juntaram tudo isso numa coisa só. Imaginando, então, que o átomo fosse formado por um núcleo com prótons e nêutrons, tá? E os elétrons girando em torno desse núcleo, tá? Os prótons definem o elemento químico e os nêutrons impedem a repulsão entre os prótons, num fenômeno que hoje é conhecido como força nuclear forte, tá? Que também é outra história, tá? Então, núcleo com prótons e nêutrons, com muita massa,
e os elétrons girando em órbitas como se fossem as órbitas em torno do Sol, digamos assim, dos planetas em torno do Sol, tá bom? Só para ilustrar, prótons, nêutrons e elétrons, a massa absoluta nomeada hoje, e tá vendo que a massa do elétron é a massa do próton e do nêutron, que é aproximadamente igual, dividido por 1836? Ou seja, o elétron tem massa muito pequena, tão pequena que nas nossas contas, muitas das vezes, nós desprezamos a massa do elétron, tá bom? E aí, pessoal, abrindo um parênteses e lembrando com vocês aqui do número atômico, que é o número de prótons, do número de massa, que é prótons mais nêutrons, e a quantidade de nêutrons que eu estou usando com essa simbologia Nzinho, tá bom? Isso forma os átomos, é a concepção mais moderna do átomo, tá? Mas não custa a gente lembrar disso, tá? E outra ideia que vem a partir disso é a ideia dos íons e dos átomos neutros. Átomos neutros são aqueles que têm quantidade de prótons e elétrons igual, e íons podem ser cátions ou ânions, dependendo do fato deles ganharem ou perderem elétrons. Essa ideia vem a partir do momento que nós temos prótons e elétrons, obviamente, tá bom? Coloquei 3 figuras aí, ó, que é o Rutherford, o Thomson e o Chadwick, que foram esses 3 personagens aí que foram estudantes, estudaram juntos, trabalharam juntos, então acabava que um influenciava o outro, tá, gente? Só que o elétron tem um problema. O núcleo tá beleza, o Rutherford escreveu muito bem o núcleo, mas e o elétron, tá? O núcleo está lá com seus prótons e nêutrons, né? Tudo bem. Depois eles melhoraram essa ideia do núcleo, mas e o elétron? O elétron ainda precisa de melhorar a concepção dele, né? E aí veio o Bohr, tá bom? O Bohr, ele já modificou basicamente onde estão os elétrons, resumidamente, tá bom? O Bohr fez isso. Então, por exemplo, para a gente começar, ou melhor dizendo, né? E para fazer esse estudo dos elétrons, o Bohr, ele fazia... Porque para você estudar o átomo, que é muito pequeno, eu preciso de aspas, observar o que está acontecendo com o átomo. E essa aspas, mais uma vez, observação é feita a partir da onda eletromagnética que esses átomos emitem, tá? Então, as teorias advindas do Bohr para frente do átomo, elas estão associadas a fenômenos de luz, tá? E o Bohr e uma turma junto com ele desenvolveram uma área da física e da ciência chamada de mecânica quântica, que é a chamada física quântica, tá, gente? Que é uma teoria muito associada com a matemática. Então, a complexidade aumenta muito, tá bom? E aí, só para a gente ter uma ideia, a luz é uma onda eletromagnética que se comporta através da variação do campo elétrico e da variação do campo magnético, tá bom? E a luz, as ondas eletromagnéticas, elas têm um espectro, sendo que a região que nós chamamos de visível está num pedacinho desse espectro, tá? Acima, à direita ou à esquerda desse espectro, nós temos outros tipos de ondas eletromagnéticas que não são visíveis para nós humanos, tá bom? Então, eles já sabiam disso, é como se fosse o seguinte, a onda eletromagnética nos dá uma impressão digital do átomo, tá? Então, estudar o átomo, estudar o comportamento dos elétrons, só pode ser feito a partir de algo que sai deles. E aí, o que sai deles são ondas eletromagnéticas, tá bom? Por isso que é importante. Tá? E aí começaram os estudos dos espectros, tá? Espectro é quando eu pego uma onda eletromagnética e, basicamente, né, a luz, e projeto a luz na parede. E aí o espectro, igual está nessa figura, é um espectro que mostra todas as cores, né, que vocês estão vendo. Igual eu falei para vocês, eu sou daltônico, né, então eu não consigo ver todas as cores que vocês estão vendo nessa figura, mas tudo bem, tá bom? Vamos passar para frente. Aí esse espectro, ele é uma impressão digital do átomo que forma esse espectro, tá? E aí, gente, muito legal isso, porque quando nós temos luz branca, o espectro é contínuo.
Mas quando nós temos luz advinda de um elemento químico dentro do tubo que gera a luz, o espectro ele é descontínuo, ele dá marcações descontínuas. E se eu mudar o elemento químico, as marcações são diferentes. Ou seja, cada elemento químico gera um espectro diferente. E esse espectro está associado com a posição dos elétrons. Olha só que fantástico, tá bom? Então, a radiação eletromagnética é produzida pelos elétrons, tá bom? E aí, vamos pensar aqui, eu vou passar um pouquinho para frente. O que acontece? Vamos supor essa figura, né, juntando isso tudo. O Bohr, ele falou o seguinte, o núcleo, beleza, com prótons e nêutrons, tá? Tranquilo. Só que os elétrons, tá vendo essa estrelinha dentro dessa órbita circular? Essa estrelinha está representando para mim um elétron que fica girando em torno desse núcleo. É assim que é a concepção do Bohr para o átomo. E o que prende o elétron nessa órbita é a quantidade de energia do elétron em relação à quantidade de energia da órbita, resumidamente, tá? Então, o elétron fica preso na órbita em função do tanto de energia que ele tem ser o equivalente à energia para ficar naquela órbita, tá? É por isso, e as órbitas, elas têm energia quantizada, tá? Então, por exemplo, olha só essa figura aqui, ó. Vamos supor, bolinha central, núcleo com prótons e nêutrons, e aqui eu tenho duas estrelinhas. Uma estrelinha mais interna, uma estrelinha mais externa. Essa estrelinha mais interna está representando o elétron no nível mais interno. Quando esse átomo absorve energia, o elétron passa para o nível mais externo, que é a estrelinha mais de fora. Quando o elétron volta para o nível mais interno, o átomo libera essa diferença de energia externamente. Então, ocorrem transições eletrônicas. Um átomo pode absorver energia e um elétron de um nível mais interno pular para o nível mais externo. Quando o elétron volta para o nível mais interno, ele libera essa diferença de energia na forma de onda eletromagnética que pode estar dentro da faixa da luz visível. Tá bom? Ou seja, a onda eletromagnética emitida pelo átomo é uma impressão digital dele. Olha só que fantástico, tá? E aí, pessoal, o Bohr melhorou o modelo atômico do Rutherford, dizendo que essas transições eletrônicas, elas dão para a gente como que o comportamento dos elétrons dentro do átomo, tá bom? E sendo que do átomo para o Bohr tem um núcleo com prótons e nêutrons e níveis com energia quantizada. Ou seja, cada nível tem uma quantidade fixa de energia. Ok? Um elétron pode pular de um nível mais interno para o nível mais externo, absorvendo energia. Mas quando ele volta, ele libera aquela diferença de energia na forma de luz. Tá? E esses fenômenos, gente, geram, aspas, impressões digitais para os elementos que fazem essas transições eletrônicas. Eu coloquei, por exemplo, os espectros do sódio e do hidrogênio, tá? Só para vocês observarem. Tá vendo que o do sódio é diferente do hidrogênio? O do sódio é o de cima, o do hidrogênio é o de baixo. Eles são diferentes porque os níveis de energia do sódio têm energia diferente dos níveis de energia do hidrogênio. Ok? Bom, gente, com o modelo de Bohr, nós conseguimos explicar vários fenômenos, basicamente fenômenos de luz, como, por exemplo, as lâmpadas fluorescentes, a bioluminescência, que é quando o vagalume brilha à noite, né? Ali está tendo transições eletrônicas também. Os fogos de artifício, que também ocorrem através de transições eletrônicas. E essas telas de televisão LED, OLED, QLED, que estão associados a fenômenos de transição eletrônicas, juntamente com fenômenos de manipulação molecular também, tá bom? Bom, pessoal, resumidamente, nesse contexto histórico dos modelos atômicos, eu termino nossa aula por aqui. Peço para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com os amigos de vocês, me seguirem no canal e nós nos vemos numa próxima aula.